No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre como um singelo ato, a ideia de postar uma dica de arte na internet, se tornou uma literal série de imagens, memes, de vexatórias, assim, de humilhações que um artista acabou recebendo. Na verdade aconteceu lá na gringa, é uma história do exterior, mas ainda assim o vídeo de hoje é um pouco de fofoca, mas eu acho que é muito interessante porque dá pra gente conversar sobre uma certa estratégia na hora da gente publicar conteúdos com relação a arte aqui na internet. Eu acho que vale a pena a discussão e uma fofoquinha logo depois da vinheta. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós estamos falando do Meat Lewe. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele é lá da gringa e ele faz imagens assim com dicas de desenho há muito tempo e no geral elas são muito boas, muito competentes. Tem algumas inclusive que eu selecionei pra mostrar mais tarde, que são as minhas favoritas assim dele, que eu sinto que condensam bem alguns assuntos e é muito legal quando a gente consegue ter as simplificações que nos ajudam a entender as coisas. Lógico, simplificações não tem a profundidade que a gente precisa para entrar, né, realmente ali nos pormenores de cada tema, mas elas dão entrada na nossa investigação, na nossa exploração de ideias, na apresentação de temas diferentes pra gente. Então tem um lado muito bom e muito positivo disso tudo, e eu acredito que o saldo do trabalho do Meat, no geral, é bastante positivo, mas esta imagem ficou infame na internet, pelo menos por alguns dias, algumas semanas atrás. O que em tempo de internet significa que faz séculos, né? Então isso daqui já é uma notícia velha, mas eu acho que ela ainda é muito impressionantemente útil. Veja aqui a imagem, nós temos isso, uma coluna na esquerda com um X vermelho, uma coluna na direita com uma grande seta verde, e ali tá escrito, né? Pare de desenhar flat, pare de desenhar achatado, X vermelho. E ali a gente tem, né, o focinho, o pelo, a mãozinha, os olhos ali de um personagem, tudo bastante achatadinho, simétrico, tudo bem equidistante, né? Uma linguagem que parece mais infantil, mais pré-escolar, para desenhos mais simplificados. E na direita a gente tem formas tridimensionais, com mais profundidade, com maior variação e variabilidade ali na hora de construir a forma dos pelos, os detalhes da mão do tigrinho ali, né? Tudo isso com muito mais volume e fluidez. Lógico, se você tá buscando uma forma de entender um pouco mais essas estruturas, isso daqui pode até ser útil. Não necessariamente aqui ele tá explicando como é que faz. Então eu acho que o problema dessa imagem parece que ela é uma afirmação sobre o que é arte boa e o que é arte ruim, ao invés de necessariamente parecer como um tutorial de como desenhar as coisas de um certo jeito para atingir um certo resultado. O povo não deixou barato. E eles foram muito cruel com o senhor Meat Lewe e fizeram aqui, ó, essas imagens impressionantes. A primeira delas é esse Doraemon aqui, que pegou um ratio, né, de 265 mil aqui curtidas. É muita curtida em cima desse negócio dele, pegando aqui todo esse design flat e transformando em uma coisa excessivamente orgânica, né? Tem até veias nas mãos aqui do bichinho. Tem esse shoulder aqui também que ficou parecendo um furryzinho padrão, né? E perdeu as suas características muito estilizadas, simplificadas e extremamente fofas, né? E passou a ser ali um pouco mais genérico. O próprio Sonic. E veja aqui a quantidade de acesso nessas desgraças, né? O povo riu muito disso daqui. 200 mil, 74 mil, 69 mil. Eu não estaria trazendo isso daqui, né? Não, esse plank aqui é sacanagem, né? Eu não estaria trazendo isso daqui só pra chutar o cachorro morto, ser mais um aqui pra dar socos na cara do Meat Lewe. Como eu falei, né, o saldo do trabalho dele é muito mais positivo do que qualquer outra coisa, a partir da minha análise. Mas realmente, olhando assim, né, o que foi feito, o que foi publicado, dá a impressão de que o Meat Lewe odeia designs simplificados e flats, e ele acha que realmente desenho fluido e tridimensional é a única coisa boa no mundo. E não é preciso muita coisa pra você se lembrar aí, provavelmente, de
projetos que são super simplificados e que mesmo assim conseguem ter ainda algum senso de tridimensionalidade quando precisam, ali num pôster ou alguma coisa, mas que essa linguagem é extremamente eficiente para o que se propõe, né? Essa simplificação super extrema produz efeitos, estéticas e sensações na gente que uma versão mais volumétrica não é capaz. Assim, metade, 90% da fofura do Chiikawa ali vem da extrema simplificação que acontece nele, né? É ali que tá a fofura dele. O apelo visual também de muitos dos personagens ali do Doraemon vem dessa simplificação extrema dos olhos muito simples e redondinhos, sem volumetria, super achatadinhos. Ali eu trouxe também Blue e Gravity Falls como exemplos de desenhos que tem essa linguagem mais flat. Qualquer desenho do Cartoon da época ali dos anos 2000, com aquele traço mais retrô, narizes e bocas, todos num plano só. São inúmeros os exemplos de desenhos flat, super bem sucedidos e que se encaixam para diferentes públicos e funcionam bem demais. E são difíceis de fazer, não entendo o desenho flat como um desenho inferior, mais fácil, mais simples. São soluções, às vezes, muito sofisticadas de simplificação que acabam sendo necessárias ali para criar equilíbrio, apelo, entendimento, porque você tem menos traços, menos ferramenta, então você tem que ser mais eficiente utilizando elas. Mesma coisa que acontece com o pixel art, por exemplo, né, que para muita gente que não tá mais acostumado com esse processo, pode imaginar que é só uma versão sem resolução de um desenho pronto, mas não é, são menos opções ali para escolher, menos quadradinhos para pintar, então tudo é muito mais importante, você tem menos espaço para o erro, então tem uma relação muito interessante entre complexidade e simplicidade e dificuldade. A princípio pode parecer que o simples é mais fácil, mas isso muitas vezes não é verdade, porque ele acarreta um monte de outras consequências criativas, né? Então, o que acabou transparecendo no final das contas, parece que o Sr. Mitch Lewy foi profundamente machucado por algum desenho flat na infância, né? Alguma coisa aconteceu terrível. E essa imagem aqui eu acho maravilhosa, né? Que é do Brent aí, do Trolls, né? Por que você não gosta de desenho flat, Mitch Lewy? Por que o desenho flat matou a minha avó? Uma coisa assim dramática. O Mitch depois, né? Ele veio e se pronunciou enquanto essa loucura toda tava acontecendo aí, né? Ele falou, ó, eu não tenho nada contra estilos de desenho mais flat. Eles são ótimos. E ele sabe disso. E eu tinha certeza que ele sabia disso também, né? Ele falou assim, ó, isso foi só pra mostrar como criar contrastes de formas mais fortes e adicionar profundidade quando necessário. E aí a frase matadora pra mim é o que ele diz no final. O título poderia ter sido mais claro, né? O título da minha postagem poderia ter sido mais claro. E eu acho isso muito legal, não só do que ele veio falar, mas, poxa, depois dessa lavada de memes em cima, né? De exageros aqui, de aplicações disso que ele colocou, né? Das consequências do que parece que ele tava dizendo. Eu gostei da resposta dele, mas eu tinha certeza que essa não era a opinião dele. Pra mim, o que aconteceu aqui foi uma espécie de armadilha das redes sociais. Lógico, ele tem a sua parcela de culpa, porque foi ele que produziu o conteúdo e postou. Mas o que acontece? Esse formato do X e do checkzinho verde, do errado e do certo, eu acho que ele faz parte de uma maneira de se comunicar online que é muito mais chamativa, que chama atenção, que captura o seu olhar, às vezes através até dessa sensação de culpa. Epa, será que eu tô fazendo algo errado, né? É como se a imagem colocasse uma pequena culpa em você, mas de tanto que a gente tá sendo exposto a esse tipo de comunicação, tanto quanto exagerada, no geral a gente já olha sabendo que esse certo e errado nem é tão assim a opinião do autor, é só estratégia de comunicação pra ser exacerbado e ouvido, né? Eu, aqui no canal, muitas vezes utilizei títulos e thumbnails que forçavam um pouco a barra justamente pra torcer que eu vou conquistar algum lampejo da sua atenção. E eu decidi pesquisar um pouquinho sobre isso também. Aqui, ó, eu tenho alguns outros exemplos de publicações do Mitch que eram de alguns dias anteriores, né? Aqui elas estão postadas uma atrás da outra, mas eu tenho quase certeza que ele produziu elas com maiores intervalos, né? E você pode ver que ele tá começando muito
fazendo esse X vermelho. Os primeiros segundos do vídeo dele é esse X vermelho, e isso é profundamente chamativo, é muito chamativo. Porque vermelho talvez seja a cor com o croma assim mais visível, gritante e importante da biologia humana, talvez por causa da cor do sangue, talvez por causa de outros motivos, mas o sangue é uma das cores mais chamativas de todas. O sangue é uma das cores, o vermelho, eu já não sei o que eu falei, mas você entendeu. E de novo, esse fenômeno dá certa culpa, né? Eita, eu tô fazendo errado? O fato dele também ter um desenho pronto, e aí ele risca em vermelho um desenho pronto, também é algo que gera uma sensação assim de ai não, não faz isso, né? Tudo isso que eu tô demonstrando aqui são respostas emocionais, são publicações e imagens que dão pra gente um sustinho emocional, dão uma ativada na gente, e isso muitas vezes faz a gente olhar um pouquinho mais pra aquela imagem, a gente simplesmente vai continuar vendo aquele vídeo, porque aqueles primeiros segundos, pim, gatilharam a gente de algum jeito, né? E nas redes sociais, pessoal, os primeiros segundos de qualquer conteúdo é justamente aquilo que vai definir se você vai ver um pouco mais e chegar até o final daquilo, ou se você vai só continuar scrollando. Então, existe hoje na internet uma batalha constante para tentar te provocar a continuar vendo as coisas. E na verdade, esses algoritmos dessas plataformas, como essa daqui, parece que nos beneficiam na medida em quanto mais a gente for provocativo, quanto mais a gente for exacerbado, quanto mais a gente for exagerado naquilo que a gente diz, mais esse conteúdo é promovido, é divulgado, é difundido. Parece que a gente tá sempre tentando tomar uma decisão ética com relação à comunicação, a gente tá se prejudicando. E toda vez que a gente puxa um pouquinho mais a fronteira do nosso limite, mais a gente é beneficiado. E isso gera um sistema, né, de recompensa maligno. E eu tenho percebido, né, justamente isso daí sendo chamado de ganchos negativos, são negative hooks, que é essa ideia, tipo, aqui tem vários exemplos em inglês, né, tipo, a verdade que ninguém quer saber sobre tatatã, pare de usar isso, e eu tenho um dos vídeos aqui, um dos vídeos mais acessados do meu canal, é o pare de fazer isso e faça outra coisa, né, o gera um senso de curiosidade, faz você ficar com um certo nervo de alguma coisa, eu usei porque funciona. Fake nerd! Eu tento não fazer o tempo inteiro também, porque aí que tá o ponto, se você faz o tempo inteiro, você pode cair num lugar onde a sua comunicação vira só uma bomba de ansiedades, né? Olha lá, ó, os desafios que ninguém conta, por que que isso daqui é um problema. Parece que esse é o jogo, né? E se você quer estar aqui nesse ambiente, você vai ter que se usar dessas estratégias em algum sentido, né? Eu tentei pesquisar se havia então alguma relação entre a confiança que a gente atribui ao conteúdo que a gente está vendo e o uso desses tipos de baits, né? De ganchos, de gatilhos. Querendo ou não, essa ideia de riscar alguma coisa pode ser uma espécie de clickbait também, né? Porque não é que tá errado, não é que aquilo ali é proibido. Isso aqui funciona em outros contextos, mas eu vou falar que é muito ruim pra ver se você, emocionalmente afetado, continua assistindo. Aqui tem um dos estudos, né, que eu pesquisei aqui, e aí uma das coisas tá dizendo ali, ó. Está começando o Brush News, o quadro de notícias no canal Brush Rush. Os achados mostram que o uso de headlines clickbaitious resultam em efeitos negativos de percepção da fonte sobre a sua credibilidade. Eu sei que pegar um estudo feito e só tacar ali o resultado dele não é a forma mais científica de conversar sobre esse tema, mas eu acho que é interessante ver que isso tem, né? Então esse aqui é um outro estudo também, ó, investigando os efeitos do clickbait no engajamento dos usuários numa comunicação saudável. Na comunicação sobre saúde, talvez, né? Um resultado de métodos misturados. E aí aqui, nesse caso, né, um dos efeitos mais importantes do clickbait em comunicação sobre saúde era o information gap e intensidade emocional. O information gap aqui é a falta de informação, é aquilo que gera curiosidade. No caso de conteúdos de saúde, é aquele clássico, ele comeu 27 banana verde e você não sabe o que aconteceu com ele.
né? O information gap é isso, é esse senso de curiosidade, é uma estratégia de clickbait. E o outro é essa intensidade emocional, algo que lida com a sua saúde, com a sua vida, com o seu financeiro, né? Tudo isso são essas estratégias para fazer as pessoas clicarem nas coisas. O último exemplo que a gente tem aqui, ó, é essa ideia de emoção vende, rage bait versus information bait nas estratégias aí de notícias, né, de mídia nas redes sociais. Então aqui, pelo menos nesse estudo, tá falando que, né, no geral, rage bait tá conectado sim com níveis maiores de engajamento naquelas publicações, enquanto o information tem menos, né? Então, querendo ou não, essa ideia de que ao afetar emocionalmente alguém, nem que seja irritando ou incomodando ela, você tem mais engajamento, gera esse sistema de recompensa de encher o saco dos outros nas redes sociais, é muito benéfico. E aí que eu fico pensando, em que medida o Sr. Mitch sabia que essa imagem que ele estava fazendo e essa mensagem do pare de desenhar flat seria incômoda para as pessoas, seria ansiogênica para alguém que ia falar, não, mas esse conselho tá errado, ou tá pelo menos exagerado. Será que ele conseguiu antecipar em alguma medida que seria capaz de gerar esse tipo de resposta? Porque querendo ou não, isso chamou bastante atenção para ele. Mas será que isso prejudicou a percepção da credibilidade dele enquanto alguém que tá produzindo esse tipo de conteúdo? É aí que fica a minha ideia, porque eu tô imaginando que muitos de vocês aqui também possam, em algum momento, tá produzindo conteúdo sobre ilustração, desenho, arte e tudo mais. Essa é uma das ferramentas que tá à sua disponibilidade, então é importante que você consiga pesar os prós e os contras aqui disso. Essas aqui, pessoal, são outras publicações que o Mitch fez, que eu acho que são ainda dentro dessa mesma estrutura do errado e certo, mas são umas que eu quase não consigo discordar, assim, né? Num geral, evitar tangentes é uma boa dica, né? Essa ideia de que a gente tem que cuidar para que partes do nosso desenho não se sobreponham dessa maneira aqui, deixando dúvida com relação sobre o que tá à frente e o que tá atrás. Mas tem muitos estilos de desenho que usam propositalmente as tangentes para criar efeitos assim, quase magnéticos de uma parte do personagem com outra, e isso também funciona muito bem, né? Então, exatamente o que aqui é apresentado como problema ainda pode funcionar em algum outro contexto. Essa outra dica aqui, eu acho que eu peguei essas pra falar que tava certo, mas eu tô achando, agora que eu tô falando, eu não sei. Mas é assim, ó, outra dica aqui, ó, desenhar as formas em transparência. Isso também é uma dica que todo mundo dá, que eu já dei, todo mundo já deu. Que eu tô falando? Que é isso, mano, se você quer ter certeza de que o seu desenho vai estar tendo uma continuidade coesa ali do outro lado, é bom que você faça isso. Assim, consigo imaginar que por algum motivo isso daqui poderia ser útil, mas eu acho ainda difícil, assim, a não ser que fosse pra ficar torto de propósito, né? Às vezes tem um elemento, por exemplo, esse chapéu aqui, que se ele ficar alinhado do jeito correto, vai ficar um pouco sem graça e talvez mais torto, fique mais interessante mesmo que esteja mais errado, mas ainda assim, é uma dica que eu acho que aplica pra muitos casos, né? Esse outro aqui também é muito bom, né? A gente consegue ver a diferença de transferência de energia utilizando ali linhas, né, de movimento muito mais intensas na disposição das colunas ali dos personagens, né, das espinhas dorsais deles. Dá pra ver toda essa diferença aqui do movimento. Acho que é uma dica muito boa também para adicionar mais intensidade dentro do desenho. Essa outra de uma linha de ação simplificada, conectada, ela é excelente para criar esse tipo de fluidez. Aqui parece que ele tá pescando mal, mas se você quiser fazer alguém que pesque mal, essa daqui de cima pode ser a melhor opção. Então, a maioria dessas eu sinto que fazem mais sentido do que aqueles exemplos lá de cima, mas também é o que eu acho, o desafio de fazer imagens tão simplificadas que contenham essas instruções é justamente a dificuldade de você ter ali um espaço de desenvolvimento dessa ideia, desse fundamento, desse contexto. As redes sociais são fugazes, curtas, imediatas, e mesmo num vídeo longo que nem esse aqui que eu tô fazendo, ainda vai faltar tempo de falar nesse assunto na profundidade que ele merece, e eu não vou conseguir trazer tudo que eu gostaria de falar em cima desse assunto. Então, toda a comunicação tá incompleta em algum sentido online, e a gente precisa aqui do lado de quem tá vendo, assumir algumas coisas, e a gente pode fazer isso em boa fé ou em má fé, e eu não sei às vezes diferenciar o que é o que. Eu decidi pesquisar então alguns exemplos de
postagens que fogem um pouco a essa estrutura e como é que eles trabalham essa diferença. A primeira delas é essa daqui, quando ela ironiza isso, né? Aqui a gente tem um desenho de um personagem cheio de rugas e complexos, e no outro ele tá mais simplificado, né? E aqui a postagem do Square Bitch Todd é, né, um lembrete aqui para quando você estiver desenhando e animando, lembre-se sempre de nunca fazer os seus personagens terem movimentos expressivos nas suas caras, com mais rugas, porque Deus me livre fazer coisas legais de vez em quando. Tom é irônico, né? Aqui ele tá usando essa estrutura do certo e errado pra falar o oposto. Ele queria dizer, não, pô, vamos se permitir fazer coisas que fogem à regra da simplicidade e tal. Então, é a mesma estrutura do que a gente tava vendo, e até a dica é meio parecida, né? Só que tem uma ironia em cima, e aí eu sinto que a mensagem... Engraçado, né? Nesse caso, a ironia faz a mensagem ser mais clara do que naquele lá em cima, onde eu sei que o Mitch não acha que desenhos flat são errados, né? Eu acho isso muito curioso. Outra coisa que eu descobri muito nas publicações japonesas, quando tem esse tipo de conteúdo dando dica, é a utilização do símbolo do triângulo, muitas vezes um triângulo amarelo. E ele é perfeito pra colocar algo que não tá errado, só tá, tipo, só não é a melhor versão daquilo pra um certo objetivo, né? Então, não é um X vermelho condenatório, né? Mas talvez o X vermelho condenatório seja mais chamativo, mais interessante, gere mais emoções na audiência e faça com que as pessoas vejam mais. Mas ainda assim, o triângulo parece uma forma um pouco mais responsável de comunicação, pensando nisso, né? E é a mesma dica que o Mitch deu lá em cima, sobre como fazer a linha de ação ser mais energética lá, aqueles ursinhos lá que ele desenhou. É a mesma coisa, só que a gente tem um triangulinho amarelo ao invés de um X. A questão é que esse triângulo não é uma forma de comunicação muito universal, ela é bastante japonesa, então talvez logo de início não seja muito óbvio pra gente, né? Inclusive muitas vezes no Japão o símbolo pra algo correto é o círculo, né? Ao invés do tiquezinho verde, mas aqui ele usou também, inclusive escreveu good. Essas outras publicações aqui também do Maeda X são muito legais. Ele também usa o triângulo aqui e a bolinha para falar desse caso específico, quando a gente desenha um personagem em uma superfície plana, como um televisor, mas a gente desenha ele em perspectiva, não como se ele fosse uma imagem projetada na face plana da tela, mas como se ele fosse uma pequena pessoinha que tá existindo dentro da televisão, né? E isso é um pouco engraçado quando isso acontece. E aqui ele traz um exemplo de, né, como no Urusei Yatsura, a personagem tava tridimensionalmente gigante dentro da TV, comparado com no remake, onde ela tá achatada dentro da tela. Aqui é um caso, olha, a primeira dica era sobre flat e sobre tridimensional, aqui é um caso onde fazer flat é o mais adequado para ter um efeito que não gere esse estranhamento aqui, né? E dentro dessa publicação tinham vários comentários e várias coisas, e eu acho que ninguém aqui tava necessariamente discutindo tanto daquele, mas talvez tenha a ver com a origem dos países aqui e como que as pessoas comunicam online, né? Essa outra dica aqui do Senhor Design Man faz um trabalho de escalas sem o uso dessa nomenclatura do errado e do certo. Ele usa esse meh, que é tipo meh, né, o mais e o mais, aqui com níveis de intensidade. E isso é muito legal, porque mostra também, ó, esse tipo de nível de expressividade indica um certo tipo de emoção. Se você quer mais e cada vez mais, você vai ter que, né, amplificar ali o exagero dessa expressividade. Isso daqui é maravilhoso para se usar em qualquer lugar. E eu acho que aqui ele não dá brecha, ele não dá trela para você falar que ele acha que um certo tipo de arte é errado e outro certo tipo de arte é certo. Então é uma comunicação que eu considero mais responsável, mas ao mesmo tempo pode ser inferior na capacidade de atingir grandes públicos, né? Esse outro estilo aqui também de dica, não é nem uma dica, né? Esse usuário aqui tava só falando sobre o espectro dos seus estilos, e eu gostei que não ficou nenhuma escala, nenhum certo e errado, nenhum melhor e pior, nenhuma linha evolutiva do que é bom e do que é ruim. É só um mapa cartesiano aqui das diferentes possibilidades que esse artista
se permite e todos eles parecem opções justas e válidas dentro daquele contexto. E essa é uma postagem bastante popular, mas acho que é mais sobre a ideia de, olha quanta variedade cabe dentro de um artista só, né? Então eu acho muito curioso, muito interessante também. A última forma aqui também é essa dos contrastes, sem marcar certo ou errado, mas só pra botar duas opções bastante diferentes, uma do lado da outra, sem necessariamente apontar uma favorita ou uma negativa. Ao colocar uma do lado da outra, fazer uma comunicação interessante, né? E aqui ele tá falando, ó, meu amigo sempre diz que a minha estrutura corporal é estranha, acho que o jeito que ele rascunha o corpo, né? E aí a opção 1 aqui é o rascunho limpo de um esqueleto e o outro é o rabisco incompreensível, e as duas formas são muito legais de rascunhar. Rabisco incompreensível também tá no meu coração, muitas vezes eu acabo fazendo um esqueletinho mais certinho quando é necessário também, esse tipo de precisão. O lado bônus de você fazer dois personagens um contra o outro é que você pode fazer eles se beijando logo depois nas próximas publicações. Muito bem, se existem tantas outras maneiras então da gente colocar dicas dentro de uma única imagem expressiva na internet, o que falta então, né, pro Meet aplicar tudo isso e deixar de usar esse X versus correto versus certo, né? Pois bem, o Meet já faz isso há muito tempo. Veja aqui outras publicações dele, né, onde ele faz justamente isso. A princípio, eu tinha visto essa daqui toda rosinha, né, e ele postou depois do bafafá todo e deu a impressão que, olha lá, ó, o cara mudou o jeito que ele tá fazendo os negócios. Ao invés de trazer uma certa e uma errada, ele tá só produzindo um contraste entre duas opções muito válidas de desenho ali, né? É uma comunicação mais responsável. E aí o contrário tem a outra, né? Por que seus desenhos são achatados, né? E aí o icônico X orgânico, que era como ele comunicou essa mesma dica há um tempo atrás. Porém, antes dessa publicação, esse desenho já estava pronto, muito provavelmente, porque ele já fez várias outras vezes esse contraste entre o que ele tá chamando do design icônico e do design orgânico. E aqui a gente vê que ele, né, já fez essa abordagem também. E, de novo, eu acredito que o verdadeiro motivo dele ter publicado e ter feito muito mais aquele tipo de postagem, né, que é esse tipo de postagem parecido com essa, é justamente pela efetividade desse gancho negativo que pega as pessoas em algum eixo emocional e traz ali pra elas. É um desafio sempre constante aqui dentro do YouTube, do Instagram, da internet, a gente equilibrar uma comunicação que tenha algum apelo emotivo com as pessoas, que seja responsável na forma que a gente comunica e que diga algo de qualidade e bom no final das contas. Fazer tudo isso ao mesmo tempo não é fácil e muitas vezes parece que a gente é recompensado por ser sacana na internet. Sabe o que eu acho? Acho que o mais importante é você pensar assim, beleza, o criador de conteúdo aqui usou um gancho chamativo, sei lá, exagerado, provocativo, inflamado, simplesmente num conteúdo, numa análise técnica, é errado. O que tá falando tá errado. Mas o que ele fala depois que ele captura a sua atenção, depois que ele te chama, ele consegue desenvolver aquele tema, ele consegue trabalhar aquilo, ser responsável com a comunicação dele, apesar do gancho, ele consegue fazer um bom uso daquilo, ou é tipo bando de fake news e informação duvidosa? Eu acho que isso é muito importante também. Eu tento sempre equilibrar muito esse tipo de coisa e eu tento fazer ganchos que sejam recompensatório, sabe? Eu gosto muito da ideia de que, tipo, eu vim através de alguma coisa e eu saio de um vídeo satisfeito e surpreso com aquilo que eu tô vendo. Isso é muito difícil de fazer, mas eu tento e, inevitavelmente, pessoal, eu peço desculpa se eu fizer uma pegadinha aqui com vocês, mas eu vou sempre estar tentando fazer isso com alguma parcimônia, certo? E você, já anunciou bets hoje? Você já jogou no jogo do Tigrinho? Você já se irritou com alguma coisa que você viu hoje na internet? Aí alguém postou alguma coisa propositalmente pra te encher o saco pra ver se ela conseguia um lampejo da sua atenção? Se sim, é o mundo normal, né? Tá tudo seguindo normalmente. Como é que a gente faz, né, cara, pra construir sistemas que não beneficiem esse tipo de ciclos? Bom, talvez nem seja possível, mas fica aqui a reflexão, a conversa e a fofoca. Espero ter tratado o tema de forma adequada. Caso contrário, pode me criticar nos comentários.
E se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos de desenho, meus cupons de desconto dentro do meu baú. Clica no baú e a gente se vê muito em breve aqui no próximo vídeo no canal Brush Rush. Até lá, valeu e falou!